Legal, Edu, muito obrigado. É o tipo do jogo que o Guarani não poderia ter perdido, né? Esse daqui, aliás, perdeu muito, são muitas derrotas. O Guarani vai numa situação agora já angustiante, né? Já praticamente de desligar os aparelhos. Matematicamente ainda não, se ganhar os 4 jogos e fizer 43, talvez não dê, mas tem muito confronto direto, Então, pode ser... Por exemplo, tem Botafogo e Brusque na próxima rodada. Tem Ponte e Paysandu, para citar alguns aqui só, né? Tem um confronto direto em Itu também. Então, com 43, para mim, escapa. Agora, como é que a gente vai passar aqui, com todo o otimismo que sempre me caracterizou, que o Guarani vai ganhar 4 jogos em 4? É muito difícil. Muito difícil. A matemática ainda não é contrariada. A matemática ainda permite um sonho, mas esse sonho vai ficando cada vez mais muito próximo de um pesadelo. O Guarani tem 19 derrotas em 34 jogos. 19 derrotas em 34 jogos. Em 34 jogos, o Guarani teve 8 vitórias. Então é demais a gente imaginar, otimismo tem que existir, e otimista eu sou, mas é demais a gente acreditar que o Guarani, que ganhou 8 em 34, que vai ganhar 4 em 4, mas a matemática aí está. A história do jogo é fácil de resumir. O Guarani começou muito bem o jogo, apesar de eu não ter concordado com algumas invenções do Alan Al, por exemplo, botando o Heitor para fazer segunda linha ofensiva do lado esquerdo. Não entendi. Deixando um buraco para o Ian Henrique fazer primeira e segunda do lado direito. Começou com 2 centroavantes e faltou alguém para ocupar e formar uma ala pelo lado direito com o menino, com o Ian Henrique, que foi obrigado, a trabalhar como lateral e como ponta. E claro, arriou, nem voltou para o segundo tempo. Então, uma situação muito complicada. Eu acho que a escalação de começo foi equivocada, mas ainda assim, com muita garra e determinação, o Guarani jogava bem, teve a oportunidade de fazer o gol, uma cabeçada fortíssima do Caio Dantas, e aí o Jordi foi lá e pegou. Aí, aquilo que desequilibrou o jogo, as falhas fatais, falhas que renderam essas 19 derrotas para o Guarani no campeonato. A primeira, gol do Rafael Donato, uma falha imperdoável do Pegorari, que também, a exemplo do que tinha acontecido em Ribeirão Preto, foi dar um tapa na bola e acertou só o vento, ela bate no Donato e entra, isso a 26 minutos, até ali o Guarani era muito melhor. E a 46 do primeiro tempo, gol contra do Matheus Salustiano, a bola veio entre ele e o Jefferson. O Giovani estava ali para cabecear, mas nem tocou na bola. Falha de posicionamento, não vira a trajetória da bola. Segunda falha fatal, o Guarani tomou o segundo gol, e depois que tomou o segundo gol, os nervos se desmancharam, o Guarani não conseguiu jogar mais, e para mim, infelizmente, apesar da matemática ainda conspirar a favor, eu acho que o ano que vem o Guarani lamentavelmente disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, meu queridíssimo Edu Pinheiro.